Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Casagrande, sou estudante de psicologia e abri esse canal com a intenção de demonstrar a importância da psicologia no nosso dia a dia, demonstrar de forma simplificada os aspectos psicológicos das coisas corriqueiras e tirar dúvidas sobre esse tema. Hoje, decidi responder uma pergunta que me veio lá no Instagram. Por que sentimos nostalgia quando vemos ou ouvimos algo relacionado aos jogos do Mario? E hoje nesse vídeo eu vou tentar trazer uma resposta de forma simplificada, mas bem legal para vocês. Em algum momento deste ano ou do ano passado, eu li um texto que tratava sobre nostalgia, que era um texto da revista Sociedade em Debate. O texto é o efeito da nostalgia no âmbito psicológico, que descreve de forma brilhante várias nuances sobre a nostalgia, né, e muitas interpretações referente a esse termo. Eu achei super interessante um dos conceitos abordados por eles e quero replicar ele aqui com vocês. A Odisseia, escrita por Homero, que conta a história de um super-herói aventureiro chamado Ulisses, que durante 20 anos ficou longe da sua terra natal e da sua família. A mitologia grega conta que o personagem rejeita a possibilidade de tornar imortal, em razão do seu desejo de retornar para sua casa. Este anseio pelo retorno, em grego, se chama nostos. Causa sofrimento insuportável, que em grego denomina-se algos, como a gente já conhece, em Ulisses. Então, o texto diz: esse anseio pelo retorno causava sofrimento insuportável em Ulisses. Nessa perspectiva, a nostalgia foi compreendida como martírio psicológico ocasionado pela vontade infindável de retornar para sua casa, para sua origem, para o seu passado, né? Essa visão foi retirada do artigo Nostalgia, Questões Conceituais e Funções Existenciais, de Sedgwick, Winnicott e Biden. Olha só como é interessante como a gente ressignificou o termo, né, que antes era tratado na sua construção a ideia de intenso sofrimento pela vontade de retornar para casa, né, para o início, para um lugar seguro. E hoje já usamos para falar de lembranças boas e coisas agradáveis do nosso passado. O que vocês acharam? É parecido as duas interpretações? Tenho minhas dúvidas, né? Em sua essência, era apenas sofrimento, né, o adoecimento pela busca de algo que ficou para trás, né, tentar acessar coisas inalcançáveis ou perder o futuro para tentar viver o que já passou. Hoje, por sua vez, tratamos a nostalgia apenas como a lembrança desses bons momentos, né, dos bons lugares que a gente foi, das boas lembranças que a gente tem, que nem sempre foram tão boas assim. Vamos entender? A nossa mente muitas vezes trabalha para construir uma relação sentimental com o passado, deixando apenas os sentimentos bons e evidenciando e transformando o nosso passado em algo muito mais colorido, mais vibrante do que de fato é. As lembranças que são nostálgicas, por exemplo, do jogo do Mario, vou dar o exemplo aqui para vocês. Que noite maravilhosa, aquela na infância, onde a gente jogava deitado, jogava esse jogo com os meus irmãos, tomando chocolate quente ali embaixo das cobertas nessa noite fria, aquele sentimento super agradável, né? Essa lembrança simplesmente parece incrível, quando na verdade a história é contada de forma diferente, né? Na verdade foi uma briga para ver quem jogava primeiro, quem ficava em segundo lugar. A boca queimava porque entre uma fase e outra a gente tinha que tomar o chocolate quente correndo, então a boca queimava. E no final de tudo, ainda a gente pegava o resfriado porque o cobertor não era suficiente para esquentar do frio e dividir entre os três. Sem contar as várias vidas perdidas, tentando passar aquela fase, aquela bendita fase da água. Então, o que a gente pode pensar? Muitas vezes, quando a gente revisita essas lembranças de jogos antigos, de brincadeiras que eram boas naquele tempo mais passado, né, na nossa infância, nem todas as experiências são boas, né? Não é a gente revisita, joga aquele jogo, participa daquela brincadeira, mas nem sempre é da mesma forma, nem sempre é a mesma coisa. Às vezes nossa experiência ela parece muito melhor do que é,
né? Isso se dá pelo fato de que a nossa mente reconstrói essas lembranças, geralmente minimizando as coisas que são ruins e privilegiando os sentimentos bons. Essa mistura do sentimento bom que a gente tem relacionado a esse jogo que a gente jogava na infância, juntamente com a nossa vontade de revisitar o passado, aquele momento mágico que a gente tem e o sentimento que foi criado, que é aquele sentimento agradável, faz com que cada vez mais essas lembranças pareçam maravilhosas e nos dê água na boca, mais vontade de revisitar aquelas experiências, de participar daquilo de novo. Os momentos, eles são sempre muito mágicos, sempre muito importantes para a nossa construção. Porém, muitas vezes aquele sentimento que a gente tinha naquele momento ou naquela época, ela se mistura com a lembrança das coisas físicas que a gente tem, ou de um jogo, ou de um brinquedo, que faz com que a gente sinta aquele sentimento bom, sinta aquele gosto bom daquele lanche que a nossa avó fazia, daquele lanche que a nossa mãe fazia, se mistura junto com essas outras lembranças. E o nosso cérebro, ele tenta encaixar as coisas que são boas nessas lacunas que a nossa memória traz, decorrente ao tempo. Toda vez que a gente revisita uma memória, essa memória é reconstruída novamente pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro. E isso traz uma sensação muito gostosa, muito maravilhosa em relação àquele momento misturado com aquele sentimento bom que a gente tinha. E você, tem lembranças boas com o jogo do Mario também? Deixe aqui nos comentários as suas experiências nostálgicas e esses momentos que são bons, que você gostaria de revisitar no seu passado, que cada vez que você lembra, você tem mais vontade, né, de revisitar. Quem sabe eu não gravo um vídeo contando as experiências de vocês também. Espero que tenham gostado desse vídeo. Queria que vocês deixassem as sugestões de vocês para os próximos vídeos também, tá bom? Se você gostou, não esqueça de mandar para aquele seu amigo que participou dessas lembranças na sua infância, para o seu irmão, para a sua irmã, para sua mãe, para o seu pai, para sua tia e até para o seu cachorro. Hoje a gente sabe que tudo está tão tecnológico que até os animais têm celulares hoje, né? Então, forte abraço e até a próxima!